Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal, trazendo aí conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo, quer nos ajudar, já deixa aquele like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Preparei para vocês mais um corte do programa Jogo Aberto da Band, Renata Fã, Denilson Show e companhia aí, trazendo novidades para vocês. Infelizmente, talvez seja por aí mesmo. Agora, vamos falar de Corinthians, porque hoje abre o prazo oficial para o Corinthians adquirir Hugo Souza, goleiro que é do Flamengo. O Timão já pode comprar esse jogador e não vai precisar pagar, se assim o fizer a compra, aquele dinheiro, aquela multa no jogo de volta da Copa do Brasil, também contra o Mengão. Ele fechou o gol no primeiro jogo, hein? O time voltou todo mundo bem, todo mundo confiante para a próxima partida. Tenho certeza que essa daqui vai ser uma semana muito importante de treino para nós, mas vamos treinar forte, duro, focado, porque contra o Atlético a gente vai fazer, se Deus quiser, uma excelente partida para a gente mudar a situação. Cheira o tanque antes dos 5 jogos que restam em outubro. Uma maratona decisiva, com 2 partidas pelo Campeonato Nacional, além da definição se o Corinthians estará ou não em uma final em 2024. Enquanto isso, a diretoria que reforçou bastante o time. Na última janela de transferências, pouco pode fazer dentro de campo, mas fora dele há trabalho de sobra. Quitar dívidas com empresários por conta de negociações em gestões anteriores. E ainda ficar de olho no julgamento que pode mudar o ano amanhã. O Corinthians, pelo tamanho da instituição, ele merece o mínimo de respeito dessa direção da CBF. O respeito vai ser analisado pelo STJD, que vai julgar os pedidos liminares de Vasco e Corinthians, que questionam a alteração de datas dos jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil. As partidas estavam marcadas para 16 de outubro e foram adiadas pela CBF para 19 e 20 do mesmo mês. Ainda o dia de hoje passa a ser decisivo pela expectativa de comprar o goleiro Hugo Souza em definitivo por quase 5 milhões de reais. O Corinthians corre contra o tempo para fechar o negócio e não ter que pagar mais uma multa ao Flamengo de 500 mil reais para utilizá-lo na Copa do Brasil daqui a 10 dias. No jogo de ida da semifinal e na vitória por 2-1 no Brasileiro, o rubro-negro já lucrou 1 milhão a mais pelo goleiro, que virou uma referência no gol do Timão. Muito bem, vai começar o debate agora. Não tão auspicioso, tão alegre e feliz para Chico Garcia. Derrotado. Boletim de ocorrência, porque eu fui assaltado ontem em BH e ontem nós descobrimos uma coisa, né? Que o incrível Hulk perdeu completamente a sua força. Porque um sopro de... para confirmar essa liderança e o título do Brasileiro. E claro, para o Flamengo também tem muita coisa importante ainda para acontecer. Mais cedo mostramos que o Rafael Nadal conquistou 14 títulos em Roland Garros. O nosso Rafael também. Marcos? Sim, no botão. Campeão carioca de botonismo série ouro. 14 títulos e contando. Um já se aposentou, o Rafa ainda não. Obrigado pelo carinho de sempre, viu, Bruno? Mas, na verdade, meus títulos são da era mesozoica e são mais 14 também. É bom deixar claro. Bom dia para você, aliás, boa tarde, né? Você, Mário Pereira, Mário Spinelli, Mário Maio, fã de esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. O Flamengo que está ainda em busca do título da Copa do Brasil e matematicamente ainda atrás do Campeonato Brasileiro também, por que não, né? Depois de 3 dias de folga, ontem o elenco se reapresentou, começou a preparação para o Fla-Flu da semana que vem, dia 17, e 2 boas notícias. Alexandre, que não enfrentou Bahia, e o Wesley, que saiu de campo mancando, participaram normalmente da atividade e não tem nenhum tipo de lesão, podem perfeitamente seguir a preparação para o Fla-Flu do próximo dia 17. Os 7 jogadores do Flamengo que estão convocados para as suas seleções na data FIFA só vão treinar uma vez, dia 16, para o jogo do dia 17, porque eles vão entrar em campo ou estarão à disposição das suas seleções da data FIFA do dia 15, a próxima terça-feira. Fora de campo, aqui na Gávea, o ambiente político está numa fase de efervescência, porque a eleição do Flamengo acontece no próximo dia 9 de dezembro e talvez pela primeira vez
vez, desde que chegou para o elenco do Flamengo, o Gabigol virou uma espécie de trunfo político nessa discussão pré-eleição. Por que eu digo isso? Não faz muito tempo, o Fã de Esporte vai se lembrar, o empresário dele, Júnior Pedroso, deu uma entrevista praticamente sacramentando a saída do Gabigol ao final desta temporada. Muita coisa aconteceu de lá para cá, inclusive com a vinda do Felipe Luiz. O Gabigol ganhou oportunidade como titular, uma sequência de 2 jogos, tem uma relação muito forte com o Felipe Luiz. E como ele é um ídolo da torcida, embora inicialmente a decisão da diretoria fosse pela não renovação de contrato, sem dizer isso publicamente, para pessoas mais próximas, Rodolfo Landim já admite a possibilidade de chegar ao acordo para a manutenção do Gabigol. Tudo para evitar que o candidato que ele apoia, Rodrigo Dunches de Abranches, tenha problemas em relação a essa relação mais direta, mais popular com o sócio do Flamengo, que vai votar no dia 9 de dezembro. As pesquisas trazem números bem conflitantes, não dá para dizer quem é o favorito nessa eleição. O que dá para dizer é que Gabigol, mesmo sem estar ainda em campo jogando aquilo que pode, fora dele é objeto de campanha eleitoral, meus amigos. Esse momento também é sempre quente, né, Mari? Nossa análise é o campo, a tática, o Maracanã, mas o ambiente político também. Obrigada, Rafa. Informações, é claro, do Flamengo, que se reapresentou nessa quarta-feira, iniciou a preparação para pegar o Fluminense na próxima semana, apenas no dia 17. Ou seja, o técnico Felipe Luiz terá muito tempo para preparar o time, porém não terá os seus principais jogadores, muitos titulares, inclusive, que estão representando as suas respectivas seleções durante essa data FIFA. E Alexandro, que foi desfalque no último jogo contra o Bahia por conta de um problema muscular, será que treinou normalmente? Wesley, nós vamos trazer todas as informações sobre a reapresentação do Flamengo. Tem também conselheiro famoso que já foi candidato a presidente do Flamengo, cometendo atos homofóbicos e também ataques a Zico. Pois é, o maior ídolo da história do Flamengo foi atacado por esse conselheiro, a gente vai falar com vocês. Tem também informações do Corinthians e a possível ou não, assim, da compra do goleiro Hugo Souza junto ao Flamengo. A gente já vai explicar essa situação. Informação sobre a renovação de contrato de Gabigol, assunto que voltou à tona aí nos últimos dias. Conversei com um dirigente do Flamengo e ele me explicou a situação e a gente vai trazer aqui para vocês no vídeo de agora. Antes de mais nada, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no peruano. Vocês obviamente já ouviram falar sobre esse conselheiro, já foi candidato a presidente do Flamengo. Ele atualmente apoia a chapa do Rodrigo Dunches, que é a chapa da situação, que também é apoiado por Rodolfo Landim. Ele fez ataques homofóbicos em um áudio ao candidato BAP, que inclusive eu fiz uma live com ele aqui. Quem não teve a oportunidade de assistir, live muito boa, ele tirou muitas dúvidas, falou sobre a pretensão dele caso ele vença o pleito em dezembro. 1h15 de conversa, eu particularmente gostei bastante da entrevista. E o peruano fez ataques homofóbicos ao BAP e fez críticas a Zico. Zico, que está apoiando o BAP, o maior ídolo da história do Flamengo. O Zico deu uma entrevista aí recentemente ao site Metrópolis, dizendo que não confia nas pessoas envolvidas no projeto do estádio do Flamengo. Ele não citou nomes, mas leia-se, obviamente, pessoas da atual gestão, como Rodolfo Landim, Rodrigo Dunches. E o peruano, nada mais, nada menos, cometeu um crime, né? Ataque homofóbico é crime, gente. Hoje em dia é crime, tá? Isso é errado, não é normal. Não adianta você achar normal, porque não é normal. Nós precisamos evoluir e não dá para você criticar o Zico, com todo respeito ao peruano. Mas quem é o peruano ao lado do Zico na história do Flamengo? Ninguém. Ninguém. O Zico é o Zico. É o Zico. Ponto. Ponto final. Então vamos parar de normalizar esse tipo de situação. Não podemos normalizar. Lembrando que a chapa do Rodrigo Dunches, que tem o apoio do peruano, emitiu um comunicado para repudiar também esse tipo de atitude. E recentemente, mudando de assunto aqui, Bruno Spindel fez críticas a clubes que estão gastando horrores para poder contratar jogadores e que atrasam pagamentos a empresário, a clubes que contratam, enfim. E ele não citou o nome de clubes, mas foi, de uma certa forma, uma indireta
para Botafogo, Corinthians. E hoje eu trouxe uma notícia que exemplifica muito bem isso que o Bruno Spindel quis dizer. Eu publiquei lá nas minhas redes sociais, inclusive o Twitter voltou! Ufa, já não era hora. Quem não me segue ainda no Twitter, é só me seguir lá, @VeniCasagrande, publico tudo primeiro lá. Também no meu Instagram, @VeniCasagrande. Então podem me seguir nas outras redes sociais. E nessas redes sociais eu publiquei o seguinte: o América Mineiro notificou o Botafogo por atraso de pagamento pela compra do atacante Carlos Alberto. O valor de $70 mil, uma parcela de $70 mil, deveria ser quitada até o dia 10 de setembro, ou seja, um mês, né? Porque hoje é dia 9, amanhã completa um mês de atraso. Mas até o momento o montante não foi pago. Eu procurei o Botafogo e o Botafogo garantiu que está negociando termos com o América Mineiro, pois tem interesse em realizar uma composição, uma vez que deseja adquirir os 40% que restam dos direitos econômicos. O Botafogo atualmente é dono de 60% desse atleta e 40% pertence ao América Mineiro. Ainda de acordo com a nota do Alvinegro, o atleta é muito valorizado e importante para o projeto da Eagle, que é a empresa do John Textor. Independentemente se você quer comprar ou não os demais direitos, você não pode atrasar um compromisso financeiro. A verdade é essa. Imagina, eu atraso, sei lá, deixa eu dar um exemplo aqui. Eu atraso... Os alunos representam do meu celular. Aí eu viro para a operadora e falo assim: não, olha só, eu estou atrasando porque eu pretendo comprar um outro celular. É por isso que eu estou atrasando. E aí a gente vai conversar sobre os termos. Gente, não é assim, compromisso é compromisso. Independentemente do valor, que é, entre aspas, irrisório, $70 mil dá em torno de R$350 mil. Isso é irrisório para o John Textor, a verdade é essa. É como se fosse R$7 para mim. Mas atrasou. E atrasa, não pode atrasar. Não pode. E é isso que o Bruno Spindel diz. O Bruno Spindel diz: se a gente tem um compromisso que vence no domingo, na sexta-feira está na conta da pessoa, ou da empresa, ou do clube. Então é isso que o Bruno Spindel quis dizer. Agora vocês entenderam? Mudando de assunto, por falar em atraso, vamos falar do Corinthians agora. O Corinthians poderá efetuar a opção de compra de Hugo Souza junto ao Flamengo a partir dessa quinta-feira, dia 10 de outubro. O valor da opção de compra é de €800 mil, tá? Por 60% dos direitos econômicos de Hugo Souza e o Flamengo mantendo, portanto, 40%. A forma de pagamento em contrato, valor à vista, ou o Corinthians parcelando, mas dando uma garantia bancária que o Flamengo aceite, tá? Lembrando que o Hugo Souza já rendeu ao Flamengo durante esse empréstimo €200 mil pelo empréstimo, mais R$1 milhão pelos 2 jogos que o Hugo Souza enfrentou o Flamengo, um jogo no Campeonato Brasileiro e um jogo na Copa do Brasil. Mas o Corinthians está enfrentando novamente problemas com o patrocinador, porque o patrocinador não está regularizado, é casa de aposta, diferentemente da nossa KTO, inclusive. Jogue com responsabilidade, o link está aí na descrição se você quiser. O Corinthians, além de estar enfrentando problema com essa patrocinadora, que inclusive é responsável pelo pagamento do salário do Memphis Depay, ainda foi condenado a pagar R$33 milhões ao empresário de futebol Carlos Leite, por várias negociações envolvidas com vários jogadores, Cássio, Fagner, enfim, vários outros jogadores. Então o Corinthians vive uma dificuldade financeira e vai ter a partir dessa quinta-feira a possibilidade de comprar o Hugo Souza. Se vai comprar, só o tempo dirá. Se não comprar, no dia 20, se o Hugo Souza enfrentar o Flamengo, mais R$500 mil. Perdão, galera. Mais R$500 mil na conta do Flamengo. Vamos falar da reapresentação do Flamengo nessa quarta-feira. Boas notícias. Alexandre, que foi desfalque contra o Bahia por conta de um problema físico, dores musculares. O Flamengo já havia dito que não era nenhuma lesão, ele ficou fazendo controle de carga, treinou em separado, porém não preocupa para o jogo do dia 17 contra o Fluminense. O Wesley, que a gente já havia dito aqui no canal que não tinha lesão, embora o lance tenha assustado contra o Bahia, a forma como ele parou o lance, botou a mão na coxa, todo mundo ficou preocupado, mas foi apenas cãibrar. A gente já havia apurado isso, trazendo a informação para vocês, e hoje na reapresentação foi confirmado, ele não tem nenhum tipo de lesão, pelo contrário, treinou normalmente, fez todos os trabalhos
normalmente. Para encerrar nosso... Isso aí, nação, esse foi mais um corte aqui, trazendo para vocês as atualizações do Mengão, né? Até esse exato momento aí, o Corinthians ainda não efetuou o pagamento da compra de Hugo Souza. Isso, o Flamengo quer 5 milhões aí para essa compra em definitivo aí. E um goleiro jovem, promissor do Flamengo, né? E o Corinthians está vendo aí como vai conseguir aí fazer esse pagamento, né? Visto que está tendo muitos problemas aí com o Depay, não sabe como é que vai pagar, tem esse problema aí com a patrocinadora oficial, né? Então o Corinthians está correndo contra o tempo aí para fazer esse pagamento. Eu acredito, sei não, se o Corinthians não conseguir fazer o pagamento, o Flamengo, na minha opinião, deveria recusar aí e voltar atrás aí com esse acordo com o Corinthians. Se o Corinthians pagar, tudo ok, mas se não pagou, vai dar o jogador de graça para o Corinthians? Isso não é certo. É melhor ele conversar com o Souza voltar para o Flamengo, ele pode ter oportunidade. O Flamengo, se ele não quiser voltar mais para o Flamengo, pelos problemas que já teve, ele pode ir novos ares, buscar um time aí, até um time na Europa aí, de segundo escalão, que possa pagar para o Flamengo e pagar para ele também, né?